Olá, a nossa saudação fraterna a todas as pessoas que nos veem e ouvem nesses momentos, através das plataformas digitais. Hoje, mais uma vez, nos encontramos reunidos a fim de refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no caso o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mas antes, a nossa prece, endereçando a Deus, o nosso Pai, a nossa gratidão por tudo que somos e temos, por todas as bênçãos diárias que recebemos, pela saúde, pelo bem-estar, pela família, pelo trabalho, pelos amigos e até pelos desafios que se apresentam como instrumentos para o nosso aprimoramento. A Jesus, o Mestre amado, toda a gratidão pela bondade, pela paciência que tem conosco, mesmo deixando já há mais de 2000 anos todos os ensinamentos necessários para que nós pudéssemos deixar para trás as nossas deficiências, as nossas debilidades morais e irmos adquirindo uma condição de superioridade gradativa pelo aprendizado e pela prática do bem, do amor, da caridade. Aos bons espíritos que nos acompanham cotidianamente, fazendo todo o possível para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, que se alegram diante das nossas conquistas, se entristecem quando nos equivocamos, mas jamais desistem de nós, jamais deixam de cumprir a tarefa que lhes foi concedida pelo Pai, de nos proteger e de nos acompanhar. E que nesse nosso esforço de hoje, de refletir sobre passagem tão relevante do Evangelho, tenhamos a capacidade de compreender e de sentir, a fim de que as nossas condutas cada vez mais sejam pautadas por esta compreensão elevada. Que assim seja. Muito bem. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura do primeiro item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é fazer o bem sem ostentação. A passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, nesta passagem, Jesus aborda essa questão de como devemos nos comportar diante do ato de conceder esmola. E por que Jesus repetidamente se refere a dar esmola? Temos que lembrar que na época em que ele esteve aqui na Terra, há mais de 2000 anos, naquela região especificamente, da Galileia, da Judéia, a situação econômica e social da grande maioria das pessoas era de grande dificuldade. Por quê? Havia uma pequena parcela da população que era detentora de meios abundantes, eram ricas, seja em função da posse de terras, de bens, de propriedades, ou porque a pessoa tinha um comércio. Do contrário, a pessoa ou vivia da pesca, como muitos dos discípulos, ou eram pequenos agricultores para sobrevivência, tinham lá alguns animais, algumas cabras, algumas ovelhas,
e grande parte não tinha meios de sobrevivência, especialmente as mulheres, porque naquela época as mulheres ou estavam sob a tutela de seus pais, enquanto solteiras, e nesse caso suas tarefas se limitavam a ajudar a mãe na casa, né, cuidar do pai, cuidar dos irmãos homens, enfim, da alimentação, da limpeza, ou elas estavam sob a tutela de seus esposos, de seus maridos, e aí suas tarefas então voltadas para os cuidados também com a sua casa, as suas crianças, a alimentação das crianças, do marido. As mulheres não tinham o direito de trabalhar e de se sustentar, e sequer tinham oportunidades de trabalho, pelo menos oportunidades dignas de trabalho e de sustento. Então, quando uma mulher ficava órfã ou viúva, ela ficava abandonada, ninguém cuidava dela, ninguém se ocupava de alimentá-la, de protegê-la, enfim. Então ela se via diante de grandes dificuldades para sobreviver. Havia muita esmola. O mesmo acontecia com os velhos, que as famílias abandonavam, acontecia com as pessoas que tinham limitações físicas, ou que não enxergavam, ou que não podiam se locomover por alguma razão, ou que tinham uma debilidade mental. Então havia muita pobreza, muita miséria material, muito sofrimento. É por essa razão que Jesus se refere frequentemente a essa questão da esmola, de doar esmolas, né? Se nós fôssemos trazer isso para os dias atuais, evidentemente que nós teríamos que adaptar essa situação ao mundo em que vivemos, pois hoje a realidade econômica e social, mesmo sabendo da existência da miséria material, é muito diferente daquela época. As maneiras que hoje se apresentam de beneficência social são muito mais amplas do que naquela época de Jesus. Então Jesus fala que nós devemos, quando formos doar a esmola, fazê-lo de forma discreta, silenciosa, até de certa forma secreta, escondida, não fazer alarde, não propagandear o ato, porque na verdade a caridade feita de maneira ostensiva, dando satisfação às outras pessoas, não é exatamente uma caridade. Pode até produzir um benefício para quem recebe, mas para quem está doando não há benefício, porque pelo menos não há um benefício do ponto de vista espiritual, não há um reconhecimento divino daquele ato como um ato genuinamente de bondade, de fraternidade, de desapego, não é? Porque a pessoa está mais preocupada em ter o reconhecimento dos seus pares, da sua comunidade, enfim, de que ela é alguém generosa, alguém capaz de fazer uma doação, do que de fato uma atitude que venha do coração, do sentimento, do desejo autêntico e verdadeiro de proporcionar um bem à pessoa que recebe. Então, por isso, o ensino de Jesus, que nós não devemos alardear, né, como ele diz aqui, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Então, pessoas que fazem donativos, mas ao mesmo tempo se importam muito e fazem até questão de que isso seja presenciado, de que isso seja registrado para o conhecimento de outras pessoas, né? Então, é um gesto muito mais de egocentrismo, de orgulho, de vaidade, do que de bondade. Então, nesses casos, segundo o ensino de Jesus, não haverá recompensa vinda dos céus, né? Deus não deve nada à pessoa que faz o bem, buscando muito mais o reconhecimento público, o destaque dentro da comunidade, da sociedade, do que necessariamente o benefício que aquele gesto possa estar
produzindo em quem o recebe. Então não há mérito, não há glória numa doação, num benefício prestado ao outro, com o objetivo primeiro e principal do reconhecimento público, do destaque, não é? Então esse é o primeiro ensino que Jesus nos dá nessa lição. Então o não saber a mão direita o que dá a mão esquerda tem este sentido, né, de fazer o bem, porém sempre de maneira reservada, né, com discrição. E há uma outra razão também para essa discrição, para esse cuidado, é o de não humilhar a pessoa que está recebendo a esmola, né? Porque para que a nossa doação não piore o estado de ânimo, o estado de espírito daquele que já está sofrendo uma necessidade, daquele que já está passando por uma situação de carência, de miséria. Então, quando nós fazemos a doação, mas de algum modo nos exaltamos perante aquele que é auxiliado, ou dizemos algo que ainda mais o humilha, olha, eu estou te dando isso aqui com muito sacrifício, hein? Então olha lá o que você vai fazer, não vai sair por aí gastando de maneira inconsequente, não vá usar este bem de forma irresponsável, não vá transformar isso que você está recebendo em bebida alcoólica ou em droga, ou seja lá o que for. Essa atitude não é uma atitude cristã. Até porque nós estamos doando em benefício da criatura. Agora, o uso que ela fará daquilo que está recebendo de nossas mãos é de sua inteira e absoluta responsabilidade. Já não nos cabe mais qualquer interferência sobre a conduta da pessoa com aquele bem, com aquele dinheiro, com aquela roupa, com aquela comida, enfim, que recebeu de nós. Se ela vai ou não fazer um uso adequado, isso fica na consciência e na responsabilidade dela. Já não é mais nossa responsabilidade. Então, dizer esse tipo de coisa para alguém que já está numa situação de penúria é aumentar o seu sofrimento, aumentar a sua humilhação. Não é? Então não devemos também agir dessa forma. Devemos sim, além do gesto de doação, do bem que estamos doando, doar algo do nosso sentimento, com palavras doces, de encorajamento, de incentivo, de consolo, demonstrar que entendemos o sofrimento daquela pessoa, que nos compadecemos, que nos solidarizamos, mas que ela tenha forças, que ela tenha fé em Deus, que tudo vai passar, que a vida aqui na Terra é algo muito breve, que essas situações visam exatamente testar a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa esperança, que ela não entre em desespero, que ela procure sempre o bem, por mais difíceis que sejam os momentos pelos quais ela esteja passando, que ela não desanime, que ela não se entregue, que não se revolte, que não blasfeme, que não maldiga a Deus, porque Deus ama igualmente a todos os seus filhos. Aqueles que sofrem, sofrem por uma razão. Aqueles que podem fazer algo, aqueles tantos de nós, né, que podemos fazer algo em benefício dos que sofrem, para diminuir esse sofrimento, devemos sim fazê-lo. Não é cristão pensar da seguinte maneira: a pessoa está sofrendo porque há uma razão, porque é o cumprimento da justiça divina em função de algo do passado. Isso é uma verdade, mas isso não nos isenta, isso não nos exime do dever de sermos fraternos, de sermos solidários, de sermos caridosos com os que sofrem. E se nós não temos meios materiais, dinheiro, recursos, roupas, objetos, enfim, para doar, que pelo menos doemos algo de nós, do nosso tempo, do nosso descanso,
doemos do nosso sentimento, das nossas palavras, do nosso olhar carinhoso, de um aperto de mão, de um abraço. Muitas destas pessoas que estão por aí perambulando se sentem e de fato são tratadas como se fossem invisíveis. Ninguém olha para elas, ninguém as nota, ninguém as vê. Pelo contrário, é um ato quase que instintivo subir o vidro do carro quando estamos na rua, virar o olhar, abaixar o olhar, atravessar a rua. Passamos por essas pessoas de fato como se elas não existissem. Então não há nenhum mal em que nós enderecemos um olhar, um pensamento que seja, abençoando aquela irmã, aquele irmão que se encontra numa situação tão difícil, pedindo ao alto que dentro das suas possibilidades se compadeça daquela criatura que sofre. Já estamos praticando um ato de caridade, já estamos doando algo de nós àquela criatura. Então ninguém está impossibilitado de fazer o bem. Nenhuma criatura está sem nenhuma condição de dar algo de si que seja. Não é? E hoje em dia há tantas maneiras de fazer isso, que na época de Jesus era mais difícil. Hoje, com as tecnologias, hoje com os recursos à disposição da civilização moderna, há tantas formas de auxílio, há tantas maneiras de ajudar, não é? Agora, não adianta, e aí que ele fala na sequência, né, do óbolo da viúva, como que é essa passagem, né? Eventualmente alguém não se lembra ou não conhece essa passagem. Então Jesus e alguns dos seus discípulos estavam ali próximo ao templo, e nos templos naquela época havia um local, uma urna, chamada gasofilácio, que tinha como destinação exatamente servir de coleta, ou para a coleta dos donativos. Então as pessoas mais ricas, mais endinheiradas, iam até lá com os seus sacos de moedas e faziam questão de doar grandes somas e de serem vistas pelas pessoas que estavam ali no templo, né, como grandes contribuintes, achando que dessa maneira estariam atraindo a simpatia divina. E outras pessoas doavam, e aí vai uma senhora, uma viúva, muito pobre, e deixa lá 2 moedinhas apenas. E Jesus usa este exemplo para ensinar-nos que aquela doação feita pela viúva, aquele óbolo, né, aquele donativo, de apenas 2 simples moedinhas, tinha um significado perante a divindade muito maior, muito mais importante do que os grandes sacos de moedas, as grandes quantias ofertadas pelas pessoas ricas. Por quê? Porque o rico doa daquilo que lhe sobra, daquilo que não lhe faz falta, e ainda tenta se engrandecer com este gesto, não é? A viúva, no caso, ela doou do que ela não tinha. Aquelas moedinhas eram o único dinheiro que ela tinha para o seu sustento, mas provavelmente compadecida com a situação das crianças abandonadas, os órfãos, as outras viúvas, os velhos doentes, enfim, ela foi lá e num gesto de fraternidade, de caridade para com o seu próximo, preocupando-se muito mais com o outro do que consigo mesma, ela foi lá e fez o seu pequeno donativo. E Jesus toma isso como um exemplo para nós de como deve ser o nosso comportamento, né? Porque quando nós doamos do que sobra, da fartura que temos, daquilo que não nos faz falta, não é que isso não tenha valor, de maneira nenhuma, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais tranquilo para alguém detentor de meios ser generoso, ser doador, do que para alguém que está também em situação de limitação de recursos, de carência. Então esse exemplo do óbolo da viúva vem exatamente a confirmar essa questão de que o que importa
na caridade, muito mais do que o valor do que é doado, é o sentimento que acompanha o ato de doação. É a nossa motivação, o que é que está verdadeiramente nos impulsionando na direção de fazer o bem. O que é que nos motiva a ir em direção, a ir em busca até daquele que sofre e fazer a essa pessoa um pequeno bem, um gesto que não vai resolver o problema, não é? Isso também às vezes a gente ouve, mas de que adianta doar uma cesta básica se o mês que vem a família vai continuar tendo problemas? Lamentamos, quem pensa assim, e tem todo o direito de pensar assim. Mas veja, quando se mobilizam recursos com a finalidade de auxiliar, não se tem o propósito de resolver o problema, porque o problema tem outras origens, outras naturezas, outras causas. Então, não é papel da beneficência resolver os problemas da carência material, mas de amenizá-los, não é? De diminuí-los, de trazer um pouco de conforto, de bem-estar, ainda que seja por alguns dias somente no mês, mas já é um alívio para aquelas criaturas que estão sofrendo. Não é? Então ninguém tem o propósito de resolver os problemas, porque cada um que se encontra em problemas, e todos nós, sem exceção, nos encontramos diante das nossas dificuldades, dos nossos desafios, das nossas dores, dos nossos problemas, temos sim em nós os recursos, os meios, as condições de lutar, de trabalhar, de vencer e superar as dificuldades. Agora, é um dever cristão ensinado pelo mestre Galileu de que cada criatura ame ao seu próximo, de que cada um de nós deve fazer pelo seu semelhante aquilo que gostaríamos que o semelhante nos fizesse, estivéssemos nós em situação idêntica à daquela pessoa. Então, é um dever da alma, é um dever da nossa evolução fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance em favor daqueles que necessitam. E de maneira discreta, de maneira silenciosa, de maneira tranquila, sem alardes, para não querer mostrar que é muito mais importante o reconhecimento público do que o reconhecimento divino, e também para não ampliar as aflições, as angústias, as humilhações que passam aqueles que necessitam. Então, esse é o ensinamento que Jesus deixa para todos nós nessas lições. Quando ele fala aqui ainda dos infortúnios ocultos, não é? A nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, mas a gente vê isso em outros países também. Quando há uma tragédia, quando há uma grande comoção com pessoas morrendo, sendo desabrigadas, enfim, a coletividade se une e busca de todas as formas auxiliar, socorrer, prover o necessário. Isso é bonito, isso é louvável, mas nós não devemos nos comportar assim somente diante de situações de tragédias coletivas. A nossa preocupação com o bem-estar, com o sofrimento alheio, deveria ser uma rotina, deveria ser algo cotidiano em nossas vidas. Nós deveríamos ter isso como uma norma de conduta. Esse é o sentido do ensino de Jesus, de que nós estejamos permanentemente, cotidianamente, atentos à nossa volta, percebendo oportunidades, e elas sempre aparecem, para estendermos nossas mãos em direção ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Este é o sentido de buscar os infortúnios que estão escondidos, que não estão à vista, que nós devemos procurá-los, ir em direção, porque quando nós vamos em direção
ao que sofre e procuramos prestar a nossa solidariedade muito mais como se nós de fato estivéssemos sendo beneficiados do que a outra pessoa, nós não estamos humilhando. Nós estamos nos colocando na condição de iguais que somos, pois todos somos irmãos. Então, um gesto de fraternidade, de bondade, de caridade, feito dessa maneira, não humilha, não diminui, não constrange o necessitado, né? Então, ele não precisa bater a nossa porta para pedir um donativo. Nós vamos até ele. E se hoje é difícil fazer isso como indivíduos, né, como pessoas físicas, porque nós temos receios de ir em determinadas localidades, é natural, é compreensível. Busquemos fazer isso através de entidades, de instituições. Há tantas organizações, vinculadas ou não a religiões, que fazem um trabalho de beneficência social dos mais importantes, dos mais significativos, dos mais valorosos. Vamos ver de que maneira nós podemos auxiliar, ou doando algo de nós nessas instituições, trabalhando, enfim, há tantas maneiras de prestar o nosso auxílio, mas nos mobilizemos, saiamos da inércia, da imobilidade, achando que ou não temos nada para doar de nosso, ou que não somos capazes, ou de que nada serve porque não vai mudar a situação, ou porque isso é obrigação do governo, eu já pago os meus impostos, então eu não tenho nada com isso, cabe ao governo cuidar das pessoas, cuidar dos necessitados. Ainda que certas frases como essas, certas afirmativas como essas que eu acabei de citar, possam trazer um quê de verdade, possam ter até uma certa razão de ser, esse não é um pensamento de alguém que esteja convencido de que o nosso papel nesta vida como espíritos reencarnados é de nos melhorarmos, é de nos adiantarmos moralmente, e o meio único para isso é através da caridade, é através do amor ao próximo, é através da fraternidade. Então, quem está convencido dessa verdade não pode adotar posturas de isenção, de indiferença, de distanciamento, não importa o que possa dizer a maioria das pessoas, né? Nós temos a nossa convicção, nós temos a nossa certeza e devemos agir de acordo com tal certeza, com tais convicções. Isso é que mais importa. O que mais nós temos aqui de importante na lição? Enfim, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, não só nós não devemos esperar o reconhecimento público das nossas ações de benemerência, de beneficência, como nós não devemos esperar retribuição daqueles que foram beneficiados pelo nosso ato. Nós não devemos pensar em ter um retorno, né? Então, por que Jesus fala de convidar os pobres e os estrupiados quando você for dar um banquete na sua casa, um festim na sua casa? É lógico que ele não estava dizendo para a gente, em vez de convidar os amigos, os familiares, ir lá na rua e convidar alguém que está morando na rua. Não é isso. O que Jesus quis nos ensinar é que quando nós fazemos o bem, nós não devemos pensar numa eventual retribuição daquela pessoa. Então eu vou fazer algo para o Cícero, porque o Cícero depois tem condições de me retribuir a gentileza, o favor, né, a caridade. Esse pensamento está errado. Então, se eu estou percebendo que o Cícero se encontra em alguma situação de aflição, de sofrimento, eu vou até ele e vou fazer algo para, de algum modo, diminuir esta aflição, este sofrimento, mas sem nenhuma preocupação com a retribuição que ele poderá ou não fazer em meu favor. Isso não importa.
O meu gesto é porque eu vejo nele um irmão, vejo nele um igual e gostaria, caso estivesse eu na mesma situação em que ele se encontra, de receber este tipo de apoio, de solidariedade, de auxílio. Não é? Esse tem que ser o motor das nossas ações e não esperar retribuição de quem quer que seja, né? Fazer um favor em troca de um outro favor, um donativo em troca de receber algo. Né? Porque, no limite, quando nós agimos assim, nós podemos até pensar em corrupção. Né? Então eu apoio determinada pessoa, faço generosas doações para a sua campanha política, na expectativa de que quando ela alcançar o cargo para o qual ela se candidatou, e uma vez lá estando, ela vai retribuir a minha atitude, me beneficiando os meus negócios, beneficiando a minha empresa, à margem da lei. Porque não tem nenhum problema uma empresa prestar serviços para órgãos públicos, não há nada de errado nisso. Mas para isso existem leis que regem este tipo de relação, que estabelecem parâmetros objetivos para que o fornecimento de produtos e serviços às entidades públicas ocorra dentro dos estritos limites da lei. Quando eu quero burlar estes mecanismos, quando eu quero de alguma maneira me beneficiar em detrimento de outros, para fornecer um bem, um serviço a uma prefeitura, a uma secretaria de Estado, enfim, a uma empresa pública, isso é corrupção. Isso é corrupção. Então, é fazer um favor em troca de um outro favor, podemos até chamar isso, se for o caso, de corrupção. Então, não é essa a maneira que Jesus nos orienta de como devemos proceder. E depois eu convido a cada um de vocês que estão assistindo a ler este capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nas instruções dos Espíritos há passagens muito importantes, lições muito importantes, que aqui hoje nós não vamos abordar, mas que são fundamentais para a nossa compreensão, que trata exatamente da caridade moral, da caridade material. A caridade material, ela é importante sim, ela é necessária sim, mas a fundamental é a caridade moral. Então, dediquemos alguns minutinhos aí à leitura deste, que vai do item 9 até ali o item 16, 17, deste capítulo 13, porque tem um conteúdo dos mais relevantes para todos nós. Eu quero finalizar aqui, então, a nossa fala, só aproveitando a audiência carinhosa e paciente de vocês, para lembrar que a equipe que faz o atendimento fraterno lá do Centro Espírita Semeador da Verdade está atendendo as pessoas que queiram conversar por telefone. Então, as pessoas interessadas ou que saibam de alguém que está precisando conversar com alguém, entra lá nas páginas oficiais do Centro Espírita Semeador da Verdade, no Facebook, no Instagram, no próprio site www.semeadordaverdade.com.br, e lá tem a agenda com os dias da semana e os horários em que há plantão de atendimento telefônico. Muito obrigado a cada um de vocês, pelo carinho, pela paciência, por estarmos juntos mais uma vez. Desejo a todos muita paz, muita saúde e que Deus siga abençoando a todos nós. Que assim seja.